Eu sou Daniel, 35 anos. E para minha família, eu nunca passei de uma nota de rodapé no livro de ouro do Silva Rezende. Meu pai, Arthur, fundou a Rezende Imóveis de Luxo, uma das maiores do setor em São Paulo. E minha vida inteira foi uma tentativa fracassada de me encaixar no que ele chamava de legado de excelência. Eu era o filho que preferia livros a balanços financeiros, o que falava em sustentabilidade, enquanto meu irmão, Gustavo, 38 anos, falava em fusões e aquisições. Gustavo, esse sim, era o herdeiro. Alto, sempre impecável em ternos italianos, com o cinismo elegante de quem nasceu para mandar. Ele era o filho de ouro, o sol que brilhava sobre a família. Eu era a sombra, o erro. Nossa família tinha a tradição de realizar anualmente a Noite do Legado. Um jantar formal no final de novembro, na nossa fazenda histórica em Campinas, para celebrar os resultados do ano e reforçar os valores familiares. Era menos sobre afeto e mais sobre exibição de poder. Este ano era especial, o aniversário de 60 anos da Rezende Imóveis. O salão de festas estava deslumbrante, decorado com orquídeas raras e lustres de cristal que valiam mais do que o meu primeiro apartamento. Todos estavam lá, os advogados, os sócios, a nata da elite paulistana. Eu estava em um canto, tentando parecer invisível. Quando a campainha soou para a rodada de discursos, meu pai, no centro do salão, com a voz embargada pela emoção e pelo uísque, começou a exaltar Gustavo, o futuro da empresa, o próximo CEO. Ele falava sobre planos de expansão para a Europa, sobre o IPO que Gustavo estava orquestrando. E aí veio a parte que sempre me atingia. Ele fez uma pausa dramática, me olhou de relance e disse: "E claro, temos Daniel. Daniel é a nossa consciência. O que nos lembra que nem tudo na vida são números." O sorriso era falso, a condescendência real. A plateia riu, um riso baixo, cúmplice, que queimou minha pele. O pior momento, porém, veio quando Gustavo pegou o microfone, logo após o pai. Ele se virou na minha direção, com aquele olhar de tubarão que eu conhecia desde a infância, e elevou a voz. "Eu quero levantar minha taça para o Daniel. Meu irmão, o poeta. Olhem para ele, pessoal. É o único aqui que realmente entende a diferença entre patrimônio e peso morto. Daniel se formou em letras. Enquanto eu estava fechando nosso primeiro contrato bilionário, ele estava lendo poesia." A risada agora era alta, estrondosa. E ele não parou. Ele continuou, a voz cortante como vidro. "Pai, com todo o respeito, o único erro que a família Rezende cometeu nos últimos 60 anos foi permitir que Daniel usasse o sobrenome. Ele é a prova de que talento não é herdável, apenas o capital." Aquelas palavras, erro da família, ecoaram pelo salão, silenciando os risos. O silêncio era pesado, mais denso do que o ar úmido de Campinas. Minha mãe, que sempre fingia que eu não existia nessas ocasiões, apenas sorriu nervosamente para Gustavo. Meu rosto estava quente, senti o sangue pulsar nas têmporas. Eu não era mais o filho. Eu era um objeto de escárnio em um palco de ouro. Por um momento quis fugir, subir no meu carro e nunca mais voltar. Mas então, lembrei-me das noites em claro, daquele ano secreto que passei longe, da minha própria reengenharia. O machine learning na minha mente, aquele que me ensinou a ler as narrativas de poder, me deu um comando: não reaja, execute. A humilhação era o gancho, o combustível para a virada que viria. Eu apenas peguei minha taça, fiz um gesto calmo para que Gustavo esperasse e caminhei lentamente até o microfone. Cada passo era um ato de desafio silencioso. A elite parou de respirar. Eles estavam prestes a ver o erro da família se transformar no maior pesadelo de Gustavo. Eu respirei fundo, olhei diretamente para meu irmão e a parte 1 estava completa. A humilhação estava registrada. O público estava fisgado pela dor. Agora era hora de desdobrar a complexidade da traição. Quando peguei o microfone, o salão estava em suspense. Minhas mãos, porém, não tremiam. Elas estavam firmes, controladas. Eu olhei para meu irmão e para meu pai, que trocavam um olhar confuso. Eles esperavam a minha reação habitual, a resignação, a derrota silenciosa. Eu quebrei o silêncio com uma calma que era mais ameaçadora do que qualquer grito.
Obrigado, Gustavo, eu disse com um sorriso leve, por me lembrar de onde eu venho e, mais importante, para onde eu não vou. A história que eles não conheciam e que me permitiu suportar anos de desprezo começou há 3 anos. Meu pai me deu o que ele chamou de última chance na Resende Imóveis. Fui colocado na divisão de imóveis históricos e de conservação, o setor que a família considerava não rentável, o esgoto onde os projetos morriam. Meu salário era pífio, minha sala ficava no porão e a missão era clara: me fazer desistir. Gustavo e meu pai usavam o setor como um poço sem fundo para desviar recursos e fechar projetos que poderiam gerar polêmica, evitando dor de cabeça política. Foi neste porão, neste erro, que eu encontrei a minha mina de ouro. A retenção estrutural exige que a virada de jogo não seja instantânea, mas construída sobre uma base de trabalho duro e segredo. Eu não estava lendo poesia no porão, eu estava programando. Eu usei meus conhecimentos de letras e análise de dados para mergulhar nos arquivos mortos da empresa. Eu desenvolvi um algoritmo de valuation de imóveis tombados, um sistema que cruzava dados de preservação histórica, potencial de turismo de nicho e incentivos fiscais, algo que o mercado de luxo tradicional ignorava completamente. Enquanto Gustavo estava preocupado com o mercado de Nova York, eu estava em Minas Gerais, no Nordeste, no Pará, mapeando casarões coloniais, fazendas centenárias e terras com potencial de turismo ecológico e histórico. Eu criei a Atlas Preservação, uma empresa paralela e anônima, registrada sob um nome de fachada, usando minha ex-colega de faculdade como CEO de papel. Eu alimentava o algoritmo, fazia as prospecções e as negociações iniciais, usando a estrutura inútil da Resende Imóveis para os primeiros contatos e dados. Meu pai e meu irmão estavam tão cegos pela arrogância e pelo lucro fácil que nunca notaram que o departamento inútil estava movimentando milhões. O ponto de virada veio há 6 meses, com a maior aquisição de minha vida. Uma rede de fazendas históricas de café, no Vale do Paraíba, que meu pai havia desprezado como terra improdutível há décadas. A Atlas Preservação comprou a rede de fazendas, não para reformar e vender para a elite, mas para transformar em um complexo de ecoturismo e produção orgânica de café gourmet, aproveitando incentivos fiscais de patrimônio. O projeto se tornou viral nos círculos de investidores de impacto. O valor de mercado da Atlas Preservação triplicou em 1 ano. Eu estava sentado sobre uma fortuna que fazia os 26 milhões herdados no roteiro do anexo parecer em troco. Eu revelei 1/4 desse meu plano no microfone. Gustavo me chamou de peso morto e de erro, eu disse, a voz ecoando. Mas peso morto, meu irmão, é o que não gera retorno. E erro é o que não se aprende. Eu fiz uma pausa para deixar o impacto assentar. Pai, você sabia que a Resende Imóveis de Luxo está prestes a ser engolida por uma nova e agressiva empresa que está investindo em um nicho de mercado que vocês consideraram lixo? Meu pai, pálido, tentou me interromper, mas eu fui mais rápido. É uma empresa que nos últimos 18 meses acumulou ativos de 280 milhões, um crescimento de mais de 1.200% no último ano fiscal, superando a Resende em valorização de portfólio. Eu olhei para a plateia de sócios e advogados. O silêncio era absoluto. O machine learning me ensinou que a revelação de números é o choque de realidade que garante a retenção. O erro da família estava falando em centenas de milhões. Eu não era mais um poeta. Eu era um jogador. O palco estava montado para a revelação final. Eu sou Daniel, 35 anos. E para minha família, eu nunca passei de uma nota de rodapé no livro de ouro do Silva Rezende. Meu pai, Arthur, fundou a Resende Imóveis de Luxo, uma das maiores do setor em São Paulo. E minha vida inteira foi uma tentativa fracassada de me encaixar no que ele chamava de legado de excelência. Eu era o filho que preferia livros a balanços financeiros, o que falava em sustentabilidade enquanto meu irmão, Gustavo, 38 anos, falava em fusões e aquisições. Gustavo, esse sim, era o herdeiro. Alto, sempre impecável em ternos italianos, com o cinismo elegante de quem nasceu para mandar. Ele era o filho de ouro, o sol que brilhava sobre a família. Eu era a sombra, o erro.
Nossa família tinha a tradição de realizar anualmente a Noite do Legado, um jantar formal no final de novembro, na nossa fazenda histórica em Campinas, para celebrar os resultados do ano e reforçar os valores familiares. Era menos sobre afeto e mais sobre exibição de poder. Este ano era especial, o aniversário de 60 anos da Resende Imóveis. O salão de festas estava deslumbrante, decorado com orquídeas raras e lustres de cristal que valiam mais do que o meu primeiro apartamento. Todos estavam lá, os advogados, os sócios, a nata da elite paulistana. Eu estava em um canto, tentando parecer invisível. Quando a campainha soou para a rodada de discursos, meu pai, no centro do salão, com a voz embargada pela emoção e pelo uísque, começou a exaltar Gustavo, o futuro da empresa, o próximo CEO. Ele falava sobre planos de expansão para a Europa, sobre o IPO que Gustavo estava orquestrando. E aí veio a parte que sempre me atingia. Ele fez uma pausa dramática, me olhou de relance e disse: "E claro, temos Daniel. Daniel é a nossa consciência. O que nos lembra que nem tudo na vida são números." O sorriso era falso, a condescendência real. A plateia riu, um riso baixo, cúmplice, que queimou minha pele. O pior momento, porém, veio quando Gustavo pegou o microfone, logo após o pai. Ele se virou na minha direção, com aquele olhar de tubarão que eu conhecia desde a infância, e elevou a voz. "Eu quero levantar minha taça para o Daniel. Meu irmão, o poeta. Olhem para ele, pessoal. É o único aqui que realmente entende a diferença entre patrimônio e peso morto. Daniel se formou em letras. Enquanto eu estava fechando nosso primeiro contrato bilionário, ele estava lendo poesia." A risada agora era alta, estrondosa. E ele não parou. Ele continuou, a voz cortante como vidro. "Pai, com todo o respeito, o único erro que a família Resende cometeu nos últimos 60 anos foi permitir que Daniel usasse o sobrenome. Ele é a prova de que talento não é herdável, apenas o capital." Aquelas palavras, "erro da família", ecoaram pelo salão, silenciando os risos. O silêncio era pesado, mais denso do que o ar úmido de Campinas. Minha mãe, que sempre fingia que eu não existia nessas ocasiões, apenas sorriu nervosamente para Gustavo. Meu rosto estava quente, senti o sangue pulsar nas têmporas. Eu não era mais o filho. Eu era um objeto de escárnio em um palco de ouro. Por um momento quis fugir, subir no meu carro e nunca mais voltar. Mas então, lembrei-me das noites em claro, daquele ano secreto que passei longe, da minha própria reengenharia. O machine learning na minha mente, aquele que me ensinou a ler as narrativas de poder, me deu um comando: não reaja, execute. A humilhação era o gancho, o combustível para a virada que viria. Eu apenas peguei minha taça, fiz um gesto calmo para que Gustavo esperasse e caminhei lentamente até o microfone. Cada passo era um ato de desafio silencioso. A elite parou de respirar. Eles estavam prestes a ver o erro da família se transformar no maior pesadelo de Gustavo. Eu respirei fundo, olhei diretamente para meu irmão e a parte 1 estava completa. A humilhação estava registrada, o público estava fisgado pela dor. Agora era hora de desdobrar a complexidade da traição. Quando peguei o microfone, o salão estava em suspense. Minhas mãos, porém, não tremiam. Elas estavam firmes, controladas. Eu olhei para meu irmão e para meu pai, que trocavam um olhar confuso. Eles esperavam a minha reação habitual, a resignação, a derrota silenciosa. Eu quebrei o silêncio com uma calma que era mais ameaçadora do que qualquer grito. "Obrigado, Gustavo", eu disse com um sorriso leve, "por me lembrar de onde eu venho e, mais importante, para onde eu não vou." A história que eles não conheciam e que me permitiu suportar anos de desprezo começou há 3 anos. Meu pai me deu o que ele chamou de última chance na Resende Imóveis. Fui colocado na divisão de imóveis históricos e de conservação, o setor que a família considerava não rentável, o esgoto onde os projetos morriam. Meu salário era pífio, minha sala ficava no porão e a missão era clara: me fazer desistir. Gustavo e meu pai usavam o setor como um poço sem fundo para desviar recursos e fechar projetos que poderiam gerar polêmica, evitando dor de cabeça política. Foi neste porão
neste erro, que eu encontrei a minha mina de ouro. A retenção estrutural exige que a virada de jogo não seja instantânea, mas construída sobre uma base de trabalho duro e segredo. Eu não estava lendo poesia no porão, eu estava programando. Eu usei meus conhecimentos de letras e análise de dados para mergulhar nos arquivos mortos da empresa. Eu desenvolvi um algoritmo de valuation de imóveis tombados, um sistema que cruzava dados de preservação histórica, potencial de turismo de nicho e incentivos fiscais, algo que o mercado de luxo tradicional ignorava completamente. Enquanto Gustavo estava preocupado com o mercado de Nova York, eu estava em Minas Gerais, no Nordeste, no Pará, mapeando casarões coloniais, fazendas centenárias e terras com potencial de turismo ecológico e histórico. Eu criei a Atlas Preservação, uma empresa paralela e anônima, registrada sob um nome de fachada, usando minha ex-colega de faculdade como CEO de papel. Eu alimentava o algoritmo, fazia as prospecções e as negociações iniciais, usando a estrutura inútil da Resende Imóveis para os primeiros contatos e dados. Meu pai e meu irmão estavam tão cegos pela arrogância e pelo lucro fácil que nunca notaram que o departamento inútil estava movimentando milhões. O ponto de virada veio há 6 meses, com a maior aquisição de minha vida. Uma rede de fazendas históricas de café, no Vale do Paraíba, que meu pai havia desprezado como terra improdutível há décadas. A Atlas Preservação comprou a rede de fazendas, não para reformar e vender para a elite, mas para transformar em um complexo de ecoturismo e produção orgânica de café gourmet, aproveitando incentivos fiscais de patrimônio. O projeto se tornou viral nos círculos de investidores de impacto. O valor de mercado da Atlas Preservação triplicou em 1 ano. Eu estava sentado sobre uma fortuna que fazia os 26 milhões herdados no roteiro do anexo parecer em troco. Eu revelei 1/4 desse meu plano no microfone. Gustavo me chamou de peso morto e de erro, eu disse, a voz ecoando. Mas peso morto, meu irmão, é o que não gera retorno. E erro é o que não se aprende. Eu fiz uma pausa para deixar o impacto assentar. Pai, você sabia que a Resende Imóveis de Luxo está prestes a ser engolida por uma nova e agressiva empresa que está investindo em um nicho de mercado que vocês consideraram lixo? Meu pai, pálido, tentou me interromper, mas eu fui mais rápido. É uma empresa que nos últimos 18 meses acumulou ativos de 280 milhões, um crescimento de mais de 1.200% no último ano fiscal, superando a Resende em valorização de portfólio. Eu olhei para a plateia de sócios e advogados. O silêncio era absoluto. O machine learning me ensinou que a revelação de números é o choque de realidade que garante a retenção. O erro da família estava falando em centenas de milhões. Eu não era mais um poeta. Eu era um jogador. O palco estava montado para a revelação final. Os números que acabei de citar não são uma coincidência, nem uma ameaça distante. Eu apoiei o microfone no pedestal, cruzando os braços. A minha postura havia mudado de poeta envergonhado para CEO no comando. O meu pai agora estava de pé, o rosto vermelho, gaguejando. Daniel, o que você está fazendo? Isso é um jantar de família. E aí veio a resposta calibrada para o máximo de impacto. A minha verdade. É exatamente por ser um jantar de família que eu preciso ser honesto. Por anos eu fui o estorvo, o fracasso, o erro. Mas o erro estava ocupado aprendendo a jogar no mercado real, enquanto o filho de ouro estava ocupado contando o dinheiro do papai. A verdade, pai, e preste atenção, Gustavo, é que a empresa que está prestes a engolir a Resende Imóveis, que está comprando secretamente seus credores e que detém uma participação majoritária em 2 dos seus projetos mais ambiciosos, a Atlas Preservação, não é uma ameaça distante. Ela sou eu. Um sussurro percorreu o salão como um choque elétrico. Eu vi o advogado principal engasgar com o vinho, e Gustavo, pela primeira vez na vida, estava sem palavras. Os olhos de meu pai mostravam uma mistura de fúria e terror. O showdown estava no auge. Eu continuei, a voz alta e fria, entregando os detalhes que provavam meu controle. A Atlas Preservação é a holding que eu construí silenciosamente, usando o lixo que vocês jogaram no porão. Enquanto vocês riam da minha graduação em letras,
Eu estava lendo as cláusulas contratuais de trás para frente e encontrando as brechas que tornavam a Resende Imóveis vulnerável. Vocês construíram a empresa em cima de um alicerce de vaidade. Eu construí a minha com análise fria de mercado e inovação. Eu retirei do bolso do meu blazer um envelope discreto, que entreguei ao meu pai. Dentro deste envelope, pai, está a oferta final de compra. Não uma aquisição hostil, mas uma proposta que preserva o nome Resende, mas me coloca no controle de 51% das ações. É a sua chance de se aposentar com dignidade. Se não aceitar, a Atlas Preservação fará uma aquisição hostil em 72 horas e Gustavo estará fora da gestão antes do Natal. A plateia estava em choque, olhando de mim para meu pai, que desabou na cadeira, segurando o envelope como se fosse uma bomba. Eu olhei para Gustavo, que agora era uma estátua de raiva contida. Você me chamou de peso morto e erro, Gustavo. Hoje, eu sou a pessoa que tem o poder de te demitir da empresa que você achava que herdaria. Isso não é vingança, é reestruturação gerencial. É o erro se corrigindo. Eu fiz uma pausa final, deixando o poder da minha revelação ser a última palavra. Eu havia transformado a humilhação em um ativo, a rejeição em uma fundação. Sem dizer mais nada, eu apenas bebi o meu vinho, coloquei a taça na mesa e comecei a caminhar para a saída. A noite do legado havia terminado e o novo legado tinha um nome: Daniel. Ninguém se moveu, ninguém falou. O salão estava calado, emudecido pela minha ascensão. O silêncio da elite paulistana era mais alto e satisfatório do que qualquer aplauso. Eu saí de lá, deixando para trás não apenas a festa, mas a minha antiga identidade de erro da família. Eu era o novo dono, e foi assim que o poeta calou a todos.